O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor? Pode sentar, querido irmão, coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Peça que o Espírito Santo nesse momento venha falar ao teu coração. Peça que o Senhor venha nesse momento te direcionar um caminho para a vontade dEle. Que o Senhor venha falar ao teu coração a ponto de trazer clareza das tuas dúvidas, dos teus questionamentos. Talvez dos teus medos, das suas inseguranças. Peça para Jesus: Senhor, eu preciso escutar a tua voz nessa noite. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque sem a tua voz eu sou incapaz de caminhar. Senhor, já posso ouvir a tua voz e os teus braços a se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem, mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Oh, mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim.
e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, e ver teus olhos sempre fixos em mim, e ver teus olhos sempre fixos em mim, me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, Amém? Todos estão acordados, sim ou não? Misericórdia, hein? É para ficar acordado nessa missa. Olha a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: desperta. Isso, fala: se dormir vai ver só. Fala para a pessoa do seu lado: se dormir vai ver só. Isso. A pessoa que está do seu lado dormir, pode balançar ela aí do banco, derrubar ela da cadeira, está tudo certo, tá? Bota na conta do padre, está tudo bem. Amém? Seguinte, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: hoje é uma noite muito especial. Diga assim: hoje é o dia de você conhecer o Senhor. Repete para ela assim: hoje é o dia de você conhecer o Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Pesquisa de campo rápida, né? Pocket aqui. Quem é que conhece o Senhor? Levanta a mão e diga: eu. Jesus sacramentado, gente, eu acho que entrei no lugar errado. Gente, eu vou perguntar de novo, né? Parecendo aqueles nossos irmãos testemunho de Jeová que tocam na porta da nossa casa de manhã: você conhece a Deus, né? Quem é que conhece o Senhor? Levanta a mão e diga: eu. Será que você conhece mesmo? Não responde, guarda no teu coração. Será que você conhece mesmo? Porque quando eu disse para vocês que hoje era o dia de nós conhecermos o Senhor, é porque a liturgia de hoje fala nada mais nada menos do que sobre o conhecimento de Deus. E quando nós falamos de conhecimento de Deus, do que é que nós estamos falando? Eu preciso começar dizendo que na verdade Deus sempre teve o desejo de ser conhecido pela humanidade. Desde quando Deus criou o mundo, Ele colocou no universo, na sua criação, como sinais que todo ser humano é capaz de ver e reconhecer a Deus, ou melhor, ver e conhecer a Deus. Acontece que o ser humano incapaz de conhecer a Deus na criação, nós sabemos qual foi o resultado de Adão e Eva. Quem fez catequese, levanta a mão e diga: eu. Quem conhece a história de Adão e Eva, levanta a mão e diga: eu. Até quem não fez catequese conhece, né? Falou de pecado, o povo tudo: ei, vamos saber o que aconteceu lá, né, povo curioso, não é? Mas todos nós conhecemos e sabemos que desde os tempos de Adão e Eva, Deus sempre teve o desejo de ser conhecido pelo homem. Quando eu falo homem, subentende-se homem e mulher, amém? Humanidade, amém? Deus sempre quis ser conhecido pelo homem. E por isso fez de todo possível, criou para Adão e para Eva um jardim chamado de Jardim das Delícias, onde tinha tudo de mais maravilhoso possível. Resultado, o homem não quis o conhecimento de Deus e trocou o conhecimento de Deus pelo fruto proibido. Qual que era o fruto proibido? Misericórdia, que maçã, gente. A Bíblia nunca falou de maçã. O fruto proibido é o pecado. Vamos tentar de novo. Qual que é o fruto proibido? O dia que vocês acharem maçã escrita na Sagrada Escritura, vocês me mostram, tá bom? Isso aí é só gibi da Turma da Mônica que aparece, né? Mas não está na Bíblia, tá? Mas o fruto proibido era o... Na época de Adão e Eva, o homem troca o conhecimento de Deus pelo pecado. Passa um pouco mais de tempo e Deus, com saudade de seu povo, fez de tudo para poder convencer o homem do conhecimento de Deus e insiste em Noé. Resultado, nós escutamos no domingo passado a liturgia falando sobre Noé.
Noé que construiu uma arca para que a humanidade se salvasse, ou melhor, alguém se salvasse, né? Pelo menos um justo, porque naquele tempo era tanta maldade na terra que Deus se arrependeu de ter feito o homem e quis reconstruir a humanidade a partir de um justo chamado Noé. Qual foi o resultado? Não acreditaram em Noé, chamaram ele de louco e acabou todo mundo perecendo. Trocaram o conhecimento de Deus pelo pecado. E Deus, porque insiste no ser humano, também quis fazer uma aliança com Abraão, e através de Abraão, aliança com um povo. Eis que vos darei uma descendência tão numerosa como as estrelas do... Misericórdia, as estrelas ficam aonde, gente? Como as estrelas do céu. Qual que é o resultado? Um povo que corrompe a aliança e não quer saber de Deus. Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Isaac, Deus tentou com Jacó, não adiantou nada, e de repente o povo está lá escravo no Egito, e Deus então faz uma nova aliança com Moisés, dizendo: ei, eu vi o meu povo, eu me compadeci do meu povo, e tenta novamente propor o conhecimento de Deus para um povo que estava preso no Egito. Deus liberta o povo através de Moisés, eles passam pelo Mar Vermelho, eles estão caminhando no deserto em direção a Canaã. Resultado, começam a reclamar com Deus: Deus nos fez atravessar o Mar Vermelho para morrer no deserto? Deus nos livrou da escravidão do Egito para morrer no deserto? Era melhor que nós tivéssemos morrido lá no Egito. Então Deus manda alimento quando o povo tem fome, Deus manda água quando o povo tem sede, e por aí vai. E Deus tenta de todas as formas propor o conhecimento de Deus, como se não bastasse, já que o povo de Israel no tempo de Moisés não quis, Deus ainda manda os profetas. E aí veio o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Amós, profeta Abacuque, profeta Baruque, profetas de todos os tipos que tem na Sagrada Escritura. E o que aconteceu com o povo? Ainda assim não quis saber do conhecimento de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela: será que você conhece a Deus? Tem gente que já está repensando a resposta, né? Acontece que a primeira leitura de hoje, quem prestou atenção na primeira leitura de hoje, levanta a mão e diga eu. Gente, o restante não prestou. Vocês vieram na missa fazer o que, misericórdia? Não é? Mas tudo bem, como eu sei que de vez em quando acontece a desatenção, né? Veio direto do trabalho, está um pouco cansado, vamos lá. A primeira leitura de hoje nos conta, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, de um tempo de uma espécie de paz messiânica. Repete depois do padre: paz messiânica. Padre, que paz é essa que o profeta Isaías está falando? É aquela paz que você vê no folhetim do Testemunho de Jeová, já viram? Como é que está lá? Está o leãozinho brincando com o cordeirinho, né? Tá, sei lá, um animal feroz brincando com outro animal mais tranquilo, os seres humanos caminhando naquele jardim bonito, que tá, né, o leãozinho passando a mão o leãozinho, passa a mãozinha na cabeça do leãozinho, né? Está escrito aqui em Isaías, são palavras do profeta, estão na palavra do Senhor dizendo assim: o lobo e o cordeiro viverão juntos. É possível isso? Vou repetir: o lobo e o cordeiro viverão juntos. Hoje é possível isso? Vamos lá, vou continuar. O leopardo deitar-se ao lado do cabrito. Será que isso vai dar certo? O bezerro e o leão comerão juntos. Dá certo isso? E até mesmo uma criança poderá tangê-los. Imagina um bebezinho fazendo carinho no leão. É possível isso? Nós vimos o que aconteceu com o rapaz, acho que no Nordeste, não é? Foi tentar entrar onde estava a leoa. Resultado, continuo com a leitura. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. É possível isso, gente? Será que nós vemos esse tipo de paz? E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Gente, tem alguém aqui que tem medo de cobra? Levanta a mão, pode saber. Não é? Imagina tu colocando a mão na toca da serpente, o que vai acontecer com a coitada da tua mão? Não é verdade? Vai ser destroçada. E acontece que tem um versículo muito fundamental nesta primeira leitura de hoje, que é o versículo 9, que diz assim: naquele tempo, nesse tempo de uma paz messiânica que o profeta está dizendo que vai acontecer, não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte,
e a terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Acontece que não é qualquer tipo de saber, a tradução correta deste versículo é: a terra estará tão repleta do conhecimento do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. A terra estará tão repleta do conhecimento do Senhor. Eu faço uma pergunta: o tempo que nós vivemos é um tempo em que existe conhecimento do Senhor? Deixa eu refazer a pergunta: o que é que nós entendemos por conhecimento do Senhor? Será que conhecimento do Senhor significa entender, por exemplo, a palavra de Deus? Será que o conhecimento do Senhor seria reduzir todo o mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo em categorias intelectuais e colocá-las dentro da nossa cabeça, como por exemplo fazem os cientistas, os filósofos, os teólogos? A palavra conhecimento no antigo Israel, a palavra que é utilizada pela profecia de Isaías para conhecimento é Iadá. Repete com o padre: Iadá. Padre, o que significa isso? Pergunta para mim. A palavra conhecimento, Iadá, do hebraico, não significa qualquer tipo de conhecimento, como nós, por exemplo, conhecemos matemática, português, ciência, geografia, história. A palavra Iadá do hebraico significa conhecimento visceral. É um conhecimento profundo, é um conhecimento íntimo, que só é possível acontecer a partir de um relacionamento. Eu volto a fazer a pergunta: será que a nossa terra é cheia deste tipo de conhecimento, aonde há um relacionamento com o Senhor, aonde há um conhecimento íntimo do Senhor, da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus, do coração de Deus? Será que a nossa terra é cheia desse conhecimento, sim ou não? Eu vou refazer a pergunta: será que este santuário, Mãe dos Aflitos, é repleto deste conhecimento de Deus? Um conhecimento de conversar com Deus face a face, como se fala com um amigo? Eu vou mudar novamente a pergunta: será que você é repleto deste conhecimento? Será que você tem do Senhor um conhecimento visceral, íntimo, de relacionamento, como se conversa com um amigo, mas não qualquer tipo de amigo, como um melhor amigo, como aquele amigo que você não precisa nem conversar? Você tem algum amigo que é do tipo assim, você olha para a cara dele, você sabe o que está acontecendo, sim ou não? Pois esse é o conhecimento que o Senhor está dizendo. Haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento de Deus, de um conhecimento visceral de Deus. Haverá um dia em que as pessoas terão sede de conhecer a Deus. E é completamente diferente do tempo que nós estamos vivendo. Por que será que nós não vivemos, por exemplo, um tempo de paz? Um tempo onde, por exemplo, um irmão pode conviver com outro, uma pessoa pode conviver com outra. Hoje em dia se arruma briga por causa de tudo. Você vai entrar no assunto de política, resultado, briga. Você vai entrar no assunto de futebol, briga, Palmeiras e Flamengo. Não é? Os palmeirenses de plantão me perdoem pelo exemplo, tá? Não foi nada pessoal. Mas da briga. Por que nós não podemos sustentar em nossas vidas um tempo de paz? Porque o que falta para os nossos tempos é um conhecimento do Senhor. E eu não estou falando do lado de fora da igreja, eu estou falando do lado de dentro. E eu não estou falando de vocês como alguém que aponta o dedo dizendo: olha, vocês não conhecem o Senhor. Começa de nós que somos padres, que porque não conhecemos o Senhor, não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos a grandeza do mistério que celebramos, que está aqui diante do altar, a cada santa missa, muitas vezes não sabemos passar isso para o povo com fé, a fé que a dignidade do sacramento que nós celebramos merece. Por que será que não existe hoje um tempo de paz? Porque falta, sobretudo, um tempo de conhecimento do Senhor. E um conhecimento que vem por meio do quê? Do relacionar. Eu te faço uma pergunta: quanto tempo faz que você não se relaciona com o Senhor? Vou mudar a pergunta: qual que foi a última conversa que você teve com o Senhor? Foi terça-feira passada? Que amigo é esse que nós encontramos uma vez por semana? Que amigo é esse que mal e mal nós conversamos uma vez ao dia? Ah, padre, você faz a pergunta para a pessoa: padre, fala assim, você reza? Ah, padre, eu rezo sim. Ah, como é que você reza? Eu rezo uma vez de manhã, uma vez de noite. Ah, é? Mas como é que é a tua... Não, eu acordo de manhã, faço o sinal da cruz, Pai Nosso, Ave Maria, agradeço a Deus pelo dia, mal e mal um santo anjo.
vou para o trabalho. Porque afinal de contas, padre, a minha vida é muito corrida. A minha rotina, padre, o senhor não conhece. Para o senhor é muito fácil rezar, o senhor é padre. Mas a minha rotina, eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho que sair correndo, tenho que colocar comida para os filhos, tenho que correr lá para o trabalho, daqui a pouco levo uma criança na escola, vou para o trabalho, passo o dia inteiro no trabalho, isso quando eu não vou de condução, e demora 2 horas a condução, daqui até o trabalho, depois eu chego no trabalho, aquela correria o dia inteiro, volto para casa, e tem roupa para lavar, e tem comida para fazer, e tem não sei o que lá. Chego em casa, ai padre, sabe que eu chego tão cansado, que eu estou muito cansado, para não passar o dia em branco, eu faço o sinal da... Já viram o sinal da cruz do jogador de futebol? Ensinar para vocês. É a pessoa que entra na igreja parecendo jogador, está entrando para jogar no campo, né? Só. Isso quando não dá os 3 pulinhos, viu? Com o pé direito, que é para dar sorte, né? Infelizmente, há muitos católicos dentro da igreja que estão vendo vida espiritual de jogador de futebol. Nada contra jogadores de futebol, porque tem jogador de futebol que reza mais que tudo. Mas às vezes a nossa vida espiritual se resume a um sinal da cruz mal feito, Pai Nosso, Ave Maria. Ei, o que o Senhor está te pedindo na palavra hoje é que haja em toda a terra um conhecimento do Senhor. E a pergunta é, por que que desde Adão e Eva, desde Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés e os profetas até os dias de hoje, não há um conhecimento genuíno do Senhor? Por causa do evangelho de hoje. Quem prestou atenção no evangelho de hoje, levanta a mão e diga eu. Quem que pode me dar a resposta então da pergunta que eu acabei de fazer? Olha o que Jesus diz no dia de hoje. Jesus que ora pelo poder do Espírito Santo. O evangelista Lucas diz que naquele momento Jesus exultou pelo Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes aos pequeninos. Repete assim comigo: o Pai escondeu essas coisas. Diga assim: o mistério de Deus aos sábios e inteligentes e o revelou aos pequeninos. Sabe por que nos falta o conhecimento de Deus? Porque nos falta sermos pequenos. Nós somos grandes demais para conhecermos o Senhor. Nós somos cheios de nós mesmos demais para conhecermos o Senhor. O conhecimento do Senhor, para a maioria das pessoas, se trata de algo ultrapassado. É uma espécie de uma mitologia. É algo que foi criado, inventado para aqueles que não têm uma solução aqui na terra, busquem uma solução em um possível céu. Ah, porque essas histórias da Sagrada Escritura são muito bonitas, mas não são reais, não é? São mais para inspiração, para inspirar o nosso coração. Jesus não era realmente Deus, ele foi um grande sábio, era um homem muito inteligente, era um homem iluminado. Esvaziam cada vez mais a fé, por quê? Porque são muito cheios de si, para se dobrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: meu Senhor e meu Deus. Aquele que é Deus de si mesmo não precisa de um outro Deus. Aquele que já está muito cheio dentro de si, não aceita que uma palavra que é alimento para o nosso coração, possa preenchê-lo. A verdade é que nós nos tornamos grandes demais para um conhecimento de Deus que foi revelado aos pequeninos. O conhecimento de Deus não é para os sábios, para os entendidos, para os inteligentes, para os grandes. O conhecimento de Deus é dado para quem é pequeno, para quem sabe se rebaixar, para quem sabe abaixar a cabeça e entender: eu não posso ser Deus da minha própria vida, eu não posso entender de todas as coisas. E porque nós nos achamos grandes demais, nos achamos no direito, por exemplo, de saber sobre o nosso futuro. E aí a pessoa que quando passa por uma dificuldade, não consegue esperar o tempo de Deus, faz o quê? Ah, padre, sabe que eu leio um horóscopo lá, para saber qual vai ser o meu futuro, a minha sorte do dia. Olha gente, Jesus me perdoe, cada um tem a sua fé, viu? Mas eu vou dizer aqui como católico: horóscopo, tenha santa paciência. A pessoa coloca lá, né? Você é de Áries. Aí aparece lá: olha, o teu dia você está sujeito a fazer grandes amizades. Pô, todo mundo está sujeito no dia a fazer grandes amizades. Aí daí coloca lá: mas cuidado, as pessoas são traiçoeiras. Todo mundo está sujeito a se decepcionar, não é verdade?
mas porque nós não confiamos no Senhor e somos grandes demais para pensar que nós temos que ter o domínio sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro, porque somos deuses de nós mesmos, nós queremos saber sobre todas as coisas. Ei, filho, o Senhor está dizendo que o teu futuro pertence a Ele. Você não precisa saber sobre o teu futuro, porque existe algo melhor e maior do que o que você pode antecipar, do que o que você pode planejar, que já foi preparado pelo teu Pai do céu. Para de se angustiar, para de se preocupar com as coisas que não vale a pena você gastar o teu tempo, a tua inteligência, se preocupando. O teu Deus do céu que te ama e te tem como filho, vai providenciar o melhor para você e para a tua vida. Ele te conhece, filho. Para de se angustiar. Olha para a pessoa que está do seu lado, chacoalha daí e fala assim: para de se angustiar, criatura. Diga assim: Deus está no controle de todas as coisas. Mas se angustia demais quem é grande demais. E porque está muito cheio de si, não se deixa preencher pelo conhecimento do Senhor, que é revelado aos aqueles que se fazem pequenos. Padre, qual que é o problema de ser grande demais? Bom, o problema de ser grande demais está no mesmo evangelista Lucas, capítulo 13, versículo 24, aonde Jesus diz: procurai entrar pela porta estreita, porque muitos tentaram e não conseguiram. A porta não é estreita porque Deus fez apertadinha para os gordinhos não passar, não é? Tudo bem que de vez em quando os gordinhos precisam fazer uma academia, né? Questão de saúde faz parte, e os magrinhos também precisam engordar um pouquinho, né? Mas não é por causa disso. Por que a porta é estreita? Porque nós muitas vezes somos grandes demais, tão cheios de nós que não passamos pela porta estreita. Padre, quer dizer então que Deus fez uma porta pequenininha para ninguém passar? Não. Deus fez a porta pequena para que pudesse passar aqueles que são humildes e pequenos como Ele. Nós estamos no tempo onde nós estamos nos preparando para a vinda de... E como é que Jesus veio mesmo? Jesus veio pobre, numa família pobre, quando não tinha nenhum lugar para ele nascer. Ele nasce no meio dos animais, numa manjedoura em Belém. Se isso não é pequenez, me ensinem o que é. Se isso não é ser pequeno, me ensinem o que é. Jesus quer que nós trilhemos o mesmo caminho de pequenez que Ele mesmo trilhou e que nos é revelado pela Sua palavra, pelos Seus evangelhos. Seja pequeno, chega de ser grande, de gente grande, já tem demais nesse mundo. É um querendo ser maior do que o outro, é um querendo pisar no outro. Você vai para o teu trabalho, é gente querendo pisar em cima de você, para poder chegar num degrau maior, até independente do que tiver que ser feito para isso. Ei, será que é isso que nosso Senhor pensa de nós, que somos cristãos, que vivemos e seguimos a Sua palavra? Não. Não é para sermos grandes, é para sermos pequenos. E eu faço uma pergunta fundamental hoje: quem aqui deseja conhecer o Senhor, levante a mão e diga eu. Quem aqui deseja conhecer o Senhor, levante a mão e diga eu. Isso. Qual que será que é o caminho para nós conhecermos o Senhor? Sermos pequenos. Entenda uma diferença. Os irmãos partilharam comigo que o padre da missa do meio-dia 10 pregou sobre isso. Ser pequeno não significa ser infantil. O que é infantil? É a criança birrenta. Eu quero, não quero saber, eu quero desse jeito, eu quero do meu jeito, se não for do meu jeito eu não quero mais. A pessoa veio na missa de cura, com a fé de receber um milagre, convicto disso. Talvez naquele dia você orou e Deus não quis do teu jeito. Porque nem sempre o teu jeito é o melhor. A criança birrenta faz o quê? Se não é do meu jeito, eu não quero. Se não é com as minhas regras do jogo, eu viro o tabuleiro. Ei, o Senhor é teu Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Ele te conhece. Se Deus não te deu aquilo que você pediu, significa que Ele está preparando para você algo melhor do que aquilo que você pediu. Padre, da onde o Senhor está tirando isso? A palavra de Deus nos diz como é que nós podemos ser pequenos, conhecendo os caminhos do Senhor, ou melhor, entendendo quando nós não podemos conhecer. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 33 o seguinte:
Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus. Olha o que São Paulo diz aos Romanos: quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis são os seus caminhos. São as pessoas que vêm angustiadas por uma resposta. E se Deus não te apontar um caminho por enquanto? E se Deus ficar em silêncio? Qual vai ser a tua resposta? De alguém que é grande o suficiente para não confiar em Deus, ou de uma criança que se abandona nos braços do seu pai? A palavra do Senhor está dizendo que os caminhos do Senhor são inexploráveis. A palavra do grego utilizada é anexeronastos. Padre, o que significa isso? Olha a definição para essa palavra: aquilo que é impossível de descobrir, além de qualquer capacidade humana de localizar. Ei, às vezes o caminho que o Senhor tem para você está além do teu conhecimento. Padre, eu venho na missa de cura, não recebo o que eu pedi, eu não recebo resposta nenhuma, parece que eu chego em casa, eu vou embora. Teve uma vez que uma pessoa, olha eu falando as coisas, né? Vocês não conhecem quem é, então eu posso dizer. Também não foi segredo de confissão, tá bom? Tem uma vez que uma pessoa disse para mim que ficou chateado porque o Santíssimo passou e não tocou nela, né? Falou: oh, misericórdia, padre, eu só queria que o Santíssimo tocasse em mim. Eu falei: minha filha, mas você não precisa disso. O Senhor te conhece, você não precisa que o Santíssimo toque em você, para que Deus realize uma obra em você. Ah, o Santíssimo não tocou em mim, então não quero mais. Ei, não precisa ser do teu jeito. Os caminhos do Senhor são inexoráveis, às vezes, muitas vezes irreconhecíveis. Não sabemos, talvez você veio para a missa de cura, não sentiu nada, não chorou, não repousou no Espírito, o Santíssimo não tocou em você. A hora que você volta para a tua casa, você encontra a tua casa transformada, porque algo no teu interior mudou. O Senhor não está acostumado, e Ele não está preocupado em fazer pirotecnias espirituais, não. O Senhor quer o teu coração, e o que o Senhor quer de nós é conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. E o católico de verdade, o católico maduro entende que, ainda que eu não receba de Deus algo das suas mãos, nessa missa de cura eu não saio daqui sem uma coisa: receber de Deus o seu coração. Receber de Deus a vontade que Ele tem de me amar, receber de Deus a vontade que Ele tem de cuidar de mim, receber de Deus a vontade que Ele tem como Pai de me carregar no colo, quando as minhas pernas já não têm mais forças para caminhar, receber de Deus, talvez a palavra e a voz que me diz: calma filho, porque eu estou no controle de todas as coisas, receber de Deus a confiança quando eu não tenho mais, receber de Deus a esperança, quando o que resta em mim é desespero. Ainda que eu não receba o que eu pedi, eu recebo algo muito maior. E qual que é esse algo muito maior? É o próprio Deus. Toda vez que você vem na missa de cura, você recebe isso. Deus, 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 dado, entregue, derramado sobre você. É isso que nós ganhamos quando nós pedimos: vem Espírito Santo, é o próprio Deus. É isso que nós ganhamos quando estamos escutando a palavra que é proclamada e que entra como uma flecha no nosso coração, e você está olhando para o padre dizendo: meu Deus, alguém falou para esse padre da minha vida. Não, é Deus que te conhece e que está falando ao teu coração, porque te ama. E está sendo derramado sobre o teu coração agora. É Deus que se entrega quando na consagração eucarística o próprio Cristo diz as palavras do Padre: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será dado por vós. Entregue. É isso que você recebe na comunhão. É isso que você recebe quando o Santíssimo passa e comandou nas ruas da Galileia. Só a presença dele é o suficiente para nos curar, como aquela mulher de fluxo de sangue que tocou na orla do manto de Jesus e uma força saiu de Jesus. É isso. É isso. E agora eu te faço uma pergunta: será que você precisa daquilo que você veio pedir, ou será que você precisa de Deus? Será que você precisa do milagre, talvez da transformação, ou será que você precisa de Deus? Sabe por que você precisa de Deus? Porque talvez esse milagre aconteça na tua vida, mas amanhã você tenha outras provações. Se você só receber o milagre e ir embora, você não aprendeu nada. Se você tiver Deus do seu lado, você é capaz de enfrentar todas as cruzes que se apresentarem na tua vida. Todas.
Pode aplaudir o Senhor. O que é necessário para nós hoje é o conhecimento de Deus. E quando São Paulo diz aos romanos que os caminhos do Senhor são inexploráveis, ele está querendo dizer que muitas vezes o Senhor faz algo que é inesperado. Olha para a pessoa da sua lado e diga assim: não se desespere, porque Deus costuma fazer algo inesperado. Diga assim: transformar o ordinário em extraordinário. Seguinte, eu já me estendi demais nessa homilia, já está demorando tempo e eu preciso encerrar para não atrasar a missa. Mas uma última coisa, eu também por mim ficaria a noite inteira falando de Jesus. Mas uma última coisa que eu preciso dizer para vocês é que ainda que as coisas não aconteçam do teu jeito, o Senhor vai dar o jeito dele de fazer coisas melhores acontecer. Quando tudo parecia, pode aplaudir o Senhor. Eu sempre digo isso, nosso Senhor ele é especialista em reverter histórias trágicas. Eu poderia dar exemplo aqui de Gênesis a Apocalipse, mas eu vou me limitar em alguns. Por exemplo, o caso de Abraão. O homem velho de uma esposa velha e estéril, um homem nômade, que Deus promete para ele terra e descendência. Ele era nômade, Deus prometeu terra. Ele era velho, a esposa estéril, e Deus promete descendência. Resultado, o que Deus entrega para Abraão? Terra e descendência. Porque ele faz algo que muitas vezes é extraordinário. Deus olha de repente para querer salvar a humanidade e faz com que o filho dele seja concebido por uma jovem virgem. É normal uma virgem conceber? Mas Deus não precisa daquilo que é normal. Deus pode fazer o extraordinário. E uma virgem dá a luz ao Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. A tragédia da cruz, quem olharia para a cruz e diria: olha, é possível sair algo de bom disso? Estava todo mundo frustrado, inclusive os apóstolos, por isso todo mundo começou a sair correndo. Sobra um corajoso de um moleque chamado João, junto com Maria, mãe de Jesus, umas outras mulheres que seguiam Nosso Senhor e só. A rapaziada toda, ó, tchau. Quando tudo estava acabado e parecia perdido, no terceiro dia Jesus ressuscita, e não só ressuscita como sobe aos céus, e não sobe aos céus como diz que iria subir aos céus para nos preparar um lugar, para nos levar para lá um dia para junto do Pai, e não só sobe aos céus como envia o Espírito Santo para auxiliar a sua igreja fundada a partir da pedra que é Pedro, para nos auxiliar no caminho da salvação, até que Ele venha e possamos ser conduzidos para o reino do nosso Pai. Consegue entender como Ele consegue reverter uma história trágica em uma história salvífica? Se Deus foi capaz de fazer isso para a humanidade inteira, quanto mais Ele não é capaz de fazer sobre a tua vida. Ele é capaz de transformar qualquer história trágica em história salvífica, na minha e na tua vida. E se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Jesus. Levanta a tua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio e eu espero na tua vontade para a minha vida. Diga assim: a tua vontade é melhor que a minha. Diga assim: por isso, o único desejo do meu coração nesta noite é te conhecer, te amar e ser amado por ti. Diga assim: muito obrigado, Jesus, pelo teu amor e pela tua palavra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.